Esquisito. Deixa eu botar de novo. Estranho. Vou botar a tela inteira que aí vai aparecer. Não tem erro. Agora estão chegando? Então, pessoal, vamos começar a aula de hoje, né? Antes eu queria avisar que eu fiz uma pequena alteração naquele, naquela tabela que eu mostrei para vocês da primeira semana, né? Da sequência do que eu ia dar cada semana de aula. Porque eu vi que tinha umas aulas que são curtas, mas estavam divididas em 2 semanas, igual essa daqui, que é uma aula curta, mas dividida em 2 semanas. Então ia ser perda de tempo dividir isso em 2 semanas. Então eu dei uma enxugada no conteúdo e acrescentei algumas coisas lá no final do período, mas enfim, no geral, para vocês não muda muita coisa não, tá? Só o que eu vou passar em cada aula. As datas de prova, você mantive, não tem dor de cabeça nenhuma nesse sentido. Beleza? Bom, a nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tô gravando aqui, eu gravo num programa separado, em vez de gravar no próprio Meet. Tô gravando aqui já. É porque eu tava usando o Meet pela minha conta pessoal, né? E lá eu não conseguia gravar porque meu drive tava cheio. Então eu tô gravando com o meu programa aqui, um programa para o computador. Só que agora apareceu uma limitação aí, não sei se vocês viram, né? De que se usar o Meet na conta pessoal, só tem um limite de 1 hora. Né? Em 1 hora ele fecha a sala de uma vez. E aí fica ruim, né? Porque às vezes eu passo de 1 hora, às vezes não passo, mas fechar a sala assim de 1 hora para outra é ruim. E aí eu comecei a usar o Meet na conta institucional, por isso que eu acabei trocando o link. Né? Até no próprio Moodle lá você pode ver que o link foi trocado também. Mas tô gravando aqui já. Enfim, gente, essa primeira aula é a aula sobre estrutura cristalina dos sólidos. A primeira aula que a gente tem um contato de verdade com o conteúdo, né, de ciências materiais. Então, vamos começar, né? Vamos lá. Aqui nessa aula eu vou apresentar vários conceitos, né, que são conceitos fundamentais, né, conceitos básicos para a gente compreender como é que funciona a estrutura de um material. O primeiro dele é o conceito de um material cristalino. Né? O que é um material cristalino? O que é um sólido cristalino? Né? Um sólido cristalino é aquele onde os átomos eles estão organizados de uma certa maneira. Eu tenho um arranjo organizado dos átomos. Né? E esse arranjo ele se repete ao longo de grandes distâncias atômicas. Ou seja, o material todo ele tem átomos bem organizados. Quando a gente pensar no material cristalino, tem que pensar no material cujos átomos estão organizados. Né? É o ponto principal. Beleza? Então, o primeiro conceito relevante é esse. Né? Um sólido cristalino é aquele onde os átomos estão posicionados num arranjo periódico ou repetitivo ao longo de grandes distâncias atômicas. Então, os átomos têm uma organização própria. Estão organizados ali de certa maneira. Beleza? Exemplo de materiais cristalinos. Metais. Né? Qualquer metal é um material cristalino. Né? Eles têm, na verdade, assim, 99% dos metais são cristalinos. Né? Alguns cerâmicos são cristalinos também. Os polímeros eles podem ser cristalinos ou não, ou parcialmente cristalinos. Né? Mas, no geral, a ideia de material cristalino a gente vê aqui porque os metais têm essa estrutura cristalina. Então, é importante que a gente conheça essa estrutura. Então, só para fixar, o material cristalino é aquele que os átomos estão organizados ao longo de grandes distâncias atômicas. Beleza? Esse é o primeiro conceito. Quando o material não tem essa organização nos átomos, atômica, a gente fala que esse material é não cristalino. É um material não cristalino. Ou amorfo. Tá bom? Então, o contrário de material cristalino é um material amorfo. Beleza? Aqui tem
mostrando essa imagem, né? A estrutura cristalina está totalmente organizadinha. Vocês podem ver que tem uma organização, que vai se repetindo, né? A estrutura amorfa, ela não tem organização nenhuma. Ela é bem desordenada, né? Então, são as duas maneiras que os átomos podem se organizar nos sólidos, né? Outro ponto que é importante a gente destacar, gente, em relação a esse capítulo aqui, é que a gente viu nas aulas anteriores, né, que o átomo ele tem um núcleo positivo, ele é envolvido por uma eletrosfera que tem cargas negativas, dividido em camadas. Para eu saltar camadas, eu tenho que ter uma variação de energia. Isso a gente já viu, né? A gente viu como é que funciona o átomo. Só que, para analisar a estrutura cristalina, a gente costuma considerar o átomo como se fosse esfera maciça, né? É uma hipótese, a gente sabe que não é assim, né? Mas quando a gente considera dessa maneira, a gente consegue descrever bem a estrutura cristalina. Então, para a gente aqui, nós consideraremos que os átomos são esferas maciças, tal como a gente viu lá no modelo atômico de Dalton, né, que é o primeiro modelo atômico mais simples, né? Aqui a gente vai considerar que o metal ele tem que os átomos eles têm são esferas maciças, né? E é só uma consideração, porque quando a gente descreve dessa maneira, a gente consegue descrever bem a estrutura cristalina de maneira satisfatória. A gente consegue criar metodologias de cálculo que a gente consegue descrever bem o comportamento dos materiais. Então é uma hipótese, é uma aproximação, podemos dizer. Enfim, material cristalino e material amorfo. Cristalino, organizado, ordenado. Amorfo, desorganizado, desordenado. Aqui tem outro exemplo, né? Aqui na esquerda, uma estrutura de óxido de silício cristalino. Perceba que está bem organizado, né? Tem vários hexágonos aqui, né? E aqui na direita é o mesmo material que é de óxido de silício, só que numa estrutura amorfa, né? Que já é bem diferente, bem desorganizado. Bom, a estrutura cristalina de um material, então, de um sólido, é a maneira segundo a qual os átomos, íons ou moléculas estão arranjados. Eu falei que um cristal ele tem uma organização. A estrutura cristalina é como que esses átomos estão organizados. Tá bom? Então a gente vai, quando perguntar qual é a estrutura cristalina do alumínio, eu quero saber de qual maneira os átomos estão organizados no alumínio. Porque eles estarem organizados não quer dizer que todo sólido cristalino tem a mesma organização. Cada um está organizado de uma maneira. Beleza? Então essa é a estrutura cristalina. A rede cristalina é uma maneira que a gente usa para representar uma estrutura, fazendo um arranjo 3D de pontos que vão coincidir com as posições dos átomos, né? Essa é a rede cristalina, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E outra definição importante é de célula unitária, né? A célula unitária ela é a unidade estrutural básica de um material, né? O que é a célula unitária, então? Eu tenho minha estrutura cristalina toda. Eu vou pegar a parte pequena dessa estrutura e vou falar o seguinte: se essa parte pequena eu colocar uma do lado da outra várias vezes, eu vou ter, no final de contas, minha estrutura cristalina inteira. Então é como se fosse uma pequena unidade da estrutura, né? Uma célula unitária, né? Para representar a estrutura como um todo, né? Então, em vez de desenhar uma estrutura inteira, eu desenho só aquela célula para falar, olha, a estrutura toda dessa maneira. Se eu colocar uma célula do lado da outra, lado da outra, lado da outra, eu vou obter, no final de contas, minha estrutura cristalina, né? Então a definição de célula unitária é unidade estrutural básica de um material. Tá bom? Aqui a gente tem a rede cristalina, como eu falei, é uma maneira de se representar, né? Os átomos eles estão colocados aí, cada um aproximado por um cubo, né? Por exemplo, que é um tipo de estrutura cristalina. Cada átomo está num vértice, né? E a gente vê essas bolinhas pequenas vermelhas aqui como se fossem átomos mesmo, né? Os vértices no meio de cada face, nesse caso, né? A célula unitária é basicamente isso aqui, esse sólido que a gente está vendo aqui na direita, né? É eu pegar uma pequena parte da estrutura e falar que essa pequena parte descreve a estrutura inteira, né? Nesse caso aqui eu tenho a célula unitária,
que é cúbica, como vocês podem ver, no formato de um cubo. E a gente fala que essa daqui especificamente é uma estrutura cúbica de face centrada. Por quê? Porque em cada face do cubo eu tenho um átomo. Como vocês podem ver. E aqui é a estrutura cristalina como um todo. Você pode ver a estrutura cristalina inteira. Eu peguei só essa parte vermelhinha aqui e falei que ela é uma célula unitária. Porque se eu repetir essa célula unitária várias vezes, eu vou obter a minha estrutura final. Então é a ideia. A célula unitária ela só representa a estrutura cristalina inteira. Aqui eu tenho essa tabela mostrando, dando alguns exemplos, né, de metais de estrutura cristalina. Né? Aqui embaixo está mais claro, está em português. Né? Mas para metais no geral, nós temos 3 tipos de estruturas principais. Que é a CFC, HC e CCC. CFC é essa que eu mostrei anteriormente, que é a cúbica de face centrada. Né? Cúbica de face centrada. HC é hexagonal, que em vez de ser um cubo, ela é um prisma hexagonal, de base hexagonal. E a CCC é cúbica de corpo centrado, né? Que em vez de ter esse formato aqui, da célula unitária, eu tenho um átomo bem no meio e átomos nas extremidades, nos vértices. Né? Então é diferente a estrutura. Né? E cada material, né, ele tem uma estrutura diferente, né? Principalmente os metais. CFC, ó, tem o prata, alumínio, ouro, cálcio, cobre, níquel, chumbo, platina. Todos esses metais têm estrutura CFC. Né? O berílio, cádmio, magnésio, zinco, tem estrutura HC, hexagonal compacta. E CCC nós temos aí o bário, cromo, césio, potássio, molibdênio, sódio, nióbio, tântalo, tem estrutura CCC. Aqui essa tabela aqui é para mostrar a mesma coisa, né? Só que está em inglês. É até legal vocês saberem isso, né? Porque CFC em inglês, né? Cúbica de face centrada, vira FCC, né? Que é Face Centered Cubic. Né? Oi. Não, eu já tenho falado que nos próximos slides eu vou falar mais sobre isso. Aí tem escrito certinho. Tá bom? Que é só para apresentar mesmo. Né? Mas enfim, essas siglas aí são tipos de estruturas cristalinas. Não temos apenas essas, temos várias outras estruturas. Mas essas aí são as mais. Aquelas que acontecem mais frequentemente em metais. Então a gente costuma estudar mais essas 3 estruturas: CFC, HC e CCC. Né? Eu vou falar mais sobre elas daqui a pouquinho, nessa mesma aula de hoje. Outro ponto que a gente tem que observar são esses parâmetros de rede cristalina. Né? A gente pode falar que a geometria da célula unitária é função de 6 parâmetros, né? Parâmetros de rede, que vão definir qual é a geometria. Né? Eu tenho 3 arestas, A, B e C. Quando essas 3 arestas são iguais, eu tenho um cubo. Né? Obviamente tem um cubo. Quando esses ângulos aqui, gama, alfa e beta, são iguais a 90 graus, por exemplo, é meu cubo. Só que se esses valores forem mudando, eu posso ter estruturas diferentes. Por exemplo, se A for igual a B, mas C for muito maior, eu tenho aí uma estrutura diferente, já não é um cubo. Eu tenho como se fosse um cubo alongado, né? Que é um prisma de base quadrada. Né? Que aí já representa uma estrutura tetragonal, que é um outro tipo de estrutura. Enfim, a ideia desse parâmetro de rede cristalina é definir qual tipo de estrutura que vai ter. Né? Que vai ser definida. Como vocês podem ver aqui, ó, eu posso ter uma estrutura cúbica, uma estrutura hexagonal, tetragonal, romboédrica, ortorrômbica, monoclínica e triclínica. Cada uma que vai ter valores diferentes aqui desses parâmetros A, B e C e alfa, beta e gama. Né? Como eu já falei antes, não precisam se preocupar com essas outras estruturas. Né? O que mais é frequente em metais, que é o nosso foco aqui, é a estrutura cúbica e a estrutura hexagonal. Né? A cúbica, que
como já falei, pode ser de face centrada ou de corpo centrado, CFC ou CCC, e hexagonal compacta, né, que é basicamente assim. Então são tipos de estruturas, né? Eu lembro que no ano passado um aluno me perguntou por que esses materiais, alguns têm textura cúbica ou outros hexagonal, né? Isso é uma característica do próprio material. Quando ele é resfriado na sua própria estrutura, como a gente encontra ele na natureza, a gente vê que ele é organizado dessa maneira, né? Então é até difícil falar um porquê, né? Por que ele é assim, né? Então é a estrutura que a gente vê, a gente observa a estrutura nele. A gente extrai esse material da natureza, a gente observa isso nele, né? É o tipo de estrutura que ele apresenta, né? Então Oi. Então, para falar de dureza, eu tenho que levar em consideração vários outros fatores, né? É difícil falar que o cúbico é mais duro que o hexagonal é mais duro que cúbico, né? Como vocês podem ver aqui, tá bem distribuído aqui, né? A gente não costuma relacionar diretamente a estrutura cristalina com dureza, né? Ou com alguma propriedade mecânica assim, diretamente, né? Então é bem disperso nesse sentido, tá? Não tem como relacionar isso diretamente não, tá bom? O que é estrutura cristalina com alguma propriedade? Então, eu vou chegar lá ainda. Mas, por exemplo, eu vou chegando lá eu explico, porque senão vou perder o fio da meada aqui, tá bom? Que daqui a pouco eu vou falar especificamente de cada estrutura cristalina. Eu vou falar o que elas têm de particular. Porque se eu começar a falar aqui vai ficar meio embolado. Mas enfim, eu tenho todas esses sete possíveis estruturas. E dentro deles eu posso ter algumas variações, né? Como a cúbica, ela pode ser uma cúbica simples, né? Cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada. O foco aqui pra gente, lembrando, é a cúbica hexagonal, que são as que mais aparecem para metais. Enfim, como eu estava dizendo, a estrutura cristalina dos metais, né? As mais comuns, CFC, cúbica de face centrada, CCC, cúbica de corpo centrado, e HC, que é hexagonal compacta. As três estruturas mais comuns dos metais. Né? Como vocês pediram aí, já tá escrito aqui as siglas certinho do que se trata, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. O Gustavo perguntou qual do diamante, né? E. Enfim. Deixa eu voltar aqui. O diamante de cabeça eu não vou lembrar, mas se eu não me engano, ou é triclínico ou é monoclínico. Não lembro de cabeça. Do diamante. Mas é um dos dois. Se eu não me engano, é triclínico. Mas é o que eu falei. Materiais diferentes têm estruturas diferentes. Né? É a maneira com a qual a gente encontra eles na natureza dessa maneira. Né? Alguns materiais que a gente pode fabricar, como é o caso do aço, a gente pode justificar que ele assume essa estrutura devido à forma que ele é resfriado, né? Ou a maneira que os átomos se encontram para encontrar um equilíbrio termodinâmico. Né? Então é muito difícil de falar por que, por exemplo, por que o alumínio é CFC ou por que o cromo é CCC. É a maneira com a qual ele encontrou o equilíbrio na natureza, né? Que ele aparece pra gente. Então é um pouco difícil de falar sobre isso. Oi. O que? O alumínio? O diamante? É, o dia... Eu podia jurar que era monoclínico ou triclínico o sistema cristalino, né? Talvez ele comece a cristalizar de forma cúbica e aí vai inclinando essas maneiras aqui, mas eu realmente não lembro de cabeça, né? A questão do diamante. Diamante. Mas enfim, é até legal vocês pesquisarem sobre isso, que vocês vão ver que vários materiais diferentes têm estruturas bem diferentes, né? O aço, por exemplo, que é um dos focos aqui da nossa disciplina, né? Que é uma liga de ferro com carbono, ele tem uma estrutura, dependendo da fase do aço que eu estou analisando,
Se for um aço, quem chama de um aço gama ou aço alfa, né, que são duas fases diferentes do mesmo aço, né, com propriedades diferentes, o alfa ele tem uma estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. O gama tem a estrutura CFC. Né? Então isso pode aparecer mesmo. Eu vou falar mais sobre isso depois. Aqui eu tenho estruturas metálicas comuns, né, colocando na rede cristalina, naquele arranjo 3D, né? A cúbica de corpo centrado. Aqui tá BCC, gente, porque tá em inglês, tá? É Body Centered Cubic, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem um átomo no meio da célula unitária, então tem um corpo no centro, e tem um átomo em cada vértice do cubo. É a CCC, cúbica de corpo centrado. O próprio nome já diz. A cúbica de face centrada, eu tenho um átomo em cada face, né? E um átomo em cada vértice. Né? Então é uma estrutura diferente. E aqui eu tenho a hexagonal compacta, né? Onde eu tenho 3 planos de átomos. Né? Eu tenho um plano aqui embaixo com 7 átomos, um plano intermediário com 3 átomos e outro plano aqui com 7 átomos. Né? Essas são as mais comuns. Né? Vamos falar agora individualmente sobre a estrutura cristalina cúbica de face centrada, a CFC, né? Que é essa desenhada aqui. Né? Essa aqui está desenhada na direita no arranjo 3D, né? Que fica mais fácil visualizar, mas na prática a gente visualiza ela dessa maneira aqui, que está na esquerda. Né? Que eu tenho um átomo cortado aqui em cada face. Né? Essa é uma estrutura comum do cobre, alumínio, prata, níquel, né? De vários elementos. Vocês podem ver como é que essa estrutura, né? Tem uma face, tem um átomo em cada face, né? É até ruim de desenhar isso na sala de aula, não tem como desenhar, tem que sempre que mostrar aí no slide, porque não tem como desenhar uma coisa dessa na sala. Mas essa é a estrutura CFC. Características da estrutura CFC. Primeiramente, eu tenho 4 átomos inteiros por célula. Por que isso? Vamos lá. Perceba o seguinte, em cada vértice eu tenho 1/8 de átomo, certo? Eu tenho 1/8 de átomo em cada vértice. Só que eu tenho 8 vértices. 8 vezes 1/8 me dá um átomo inteiro. Então, se eu somar essas partes de cada vértice, vai me dar um átomo inteiro. Então, já tem um. Vocês podem perceber que se eu pegar duas faces opostas também, devido a esse átomo que está na face, centrado na face, eu juntar duas faces opostas, eu vou ter um átomo também. E como eu tenho 6 faces, eu juntando aí de 2 em 2, eu vou ter 3 átomos. Então eu tenho 3 átomos que estão assim, no geral, colocados nas faces, e um átomo que está colocado nos vértices. Né? Então na prática a gente pode falar que eu tenho 4 átomos inteiros por célula. Né? Se eu somar todas essas pequenas frações de átomos aqui, eu encontrarei 4 átomos inteiros por célula. Tá bom? Para a estrutura CFC. Eu tenho 4 átomos inteiros dentro da célula. Tem outro conceito que é o de fator de empacotamento. Né? O que é esse fator de empacotamento? É a fração entre o volume das esferas sólidas dentro da célula unitária em relação ao volume total da célula. Ou seja, eu quero saber o quanto desse cubo está de fato ocupado por átomos. Né? Eu calcular o volume total desses átomos que estão aí dentro dividido pelo volume total do cubo. Né? Então vai me dar o fator de empacotamento. Né? Que para CFC é igual a 0,74. Né? 74%. O fator de empacotamento. Né? Ou seja, 74% do cubo está ocupado por átomos. Né? Então é o FEA, né? O fator de empacotamento atômico. Outro conceito é o do número de coordenação, que é o número de átomos vizinhos em contato com esse mesmo átomo. Então aqui, para essa estrutura, é 12. Né? A cada átomo individual, que a gente pegar aqui aleatoriamente dentro da estrutura, né? Imaginando sempre que na célula tem uma do lado da outra, né? Uma célula do lado da outra, cada átomo ele vai estar em contato com 12 átomos diferentes. Né? Então é algo que a gente pode observar. Tá bom? Ele está em contato com 12 átomos diferentes. Né? Esse é o número de coordenação.
Então a estrutura CFC basicamente é isso, né? Uma estrutura dessa maneira. Estrutura CCC, como vocês podem ver no próprio desenho, ela é diferente. Nessa estrutura eu tenho um átomo no meio, bem no centro, e em cada vértice eu tenho 1/8 de átomo. Né? Então a gente pode ver, só de olhar essa imagem aqui, a gente pode ver já que na estrutura CCC eu vou ter um átomo no meio, e se eu somar essas partes pequenas que estão nos vértices, vai me dar um outro átomo. Então no total da célula cristalina eu vou ter só 2 átomos, diferente da CFC, que eu tenho 4. Então aqui dentro da célula tem 2 átomos só. No geral, se somar tudo, né? Aí está a representação dela. Eu tenho 2 átomos por célula. O fator de empacotamento atômico é 0,68, né? 68%. E o número de coordenação é igual a 8. Né? Ou seja, cada átomo está em contato com 8 átomos vizinhos. Né? O que é até lógico. Se a gente pegar esse átomo do meio aqui, você pode ver que ele está encostando em 8 átomos diferentes. Cada um em cada vértice. Né? Então o número de coordenação é igual a 8. Beleza? Eu tenho a estrutura cristalina hexagonal compacta, onde a face superior e inferior da célula unitária é composta por 6 átomos, vão formar hexágonos regulares, e que estão ao redor de um único átomo central. Então eu tenho 3 planos de átomos. Né? O primeiro de 7 átomos embaixo, 3 átomos compondo um plano intermediário, e 7 átomos compondo o plano de cima. Né? Como representado aqui. Né? Para a célula cristalina, eu tenho a célula unitária, né? Para a estrutura cristalina. Eu tenho o número de coordenação igual a 12 e eu tenho um fator de empacotamento atômico também igual a 0,74. Né? Por caso da estrutura hexagonal, calcular esse fator de empacotamento é bem complicado, né? Porque a estrutura em si é bem complicada. Mas para essas outras duas estruturas, é até fácil calcular. Que é basicamente pegar a fração. Eu calcular o volume de todos aqueles átomos que estão lá dentro e dividir pelo volume do cubo. Né? Então é algo bem simples de calcular. Né? Inclusive, como exercício, né? Quando está em sala, eu gosto de cobrar isso. Porque a gente pode calcular isso basicamente usando trigonometria, né? Que é algo bem simples. Mas eu não vou cobrar isso de vocês agora, né? Eu vou só mostrar como é que funciona, né? O cálculo. Fator de empacotamento, o que é? É o volume de átomos sobre o volume do cubo, certo? O volume do átomos, para a estrutura CFC. Eu já falei que eu tenho 4 átomos. Cada átomo é uma esfera. Então a fórmula é 4πr ao cubo. 4πr ao cubo sobre 3, né? 4 terços de πr ao cubo. Então aqui eu consigo calcular o volume dos átomos. 4 vezes isso aqui. O volume do cubo, eu posso falar que é a aresta ao cubo. Né? A aresta são todos iguais, é A vezes A vezes A. A ao cubo. Só que aqui, você pode ver que eu coloquei em função de R. Por quê? Porque eu tenho que cortar o R com R. Né? Então eu não posso ter R em cima e A embaixo. Então eu tenho que encontrar uma relação da aresta com o raio atômico. Eu posso encontrar fazendo simplesmente uma trigonometria aqui. Né? Eu tenho um triângulo cujos dois lados é A e o outro lado aqui, a hipotenusa, é 4R. Então, A ao quadrado mais A ao quadrado é igual a 4R ao quadrado. Fazendo as substituições, eu sei que A é igual a 2 raiz de 2R. Aí eu substituo isso aqui no denominador, A ao cubo, faço as contas aí e vou chegar em 0,74, né, que é o fator de empacotamento atômico para o CFC. Né. Para o CCC é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que pegar uma diagonal que vai desse ponto aqui, onde estou com o mouse, até aqui, ó, cruzando a esfera. Né? Então é um pouquinho mais chato de se encontrar essa relação de A com R. Mas a base do cálculo é a mesma. Né? Lembrando que para a estrutura CCC eu tenho só 2 átomos por célula unitária. Então é 2 vezes 4 terços de πr ao cubo. Né? Que é a fórmula para volume da esfera. E o volume do cubo, eu pegar a aresta e elevar ao cubo. Né? Eu faço as contas e vou encontrar
que vai dar 0,68, tá bom? Que indica que 68% do cubo está sendo ocupado por átomos. Então é a maneira de se calcular, tá bom? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar o chat. O Salvo perguntou se as estruturas cristalinas tendem a ser mais duras e menos resistentes. Então, foi como que eu falei com outro rapaz que perguntou. É difícil falar que a estrutura tal é mais dura, aquela estrutura tal é menos dura. Porque tem vários outros fatores que influenciam nisso. Não é só a estrutura cristalina, tá bom? Então, não tem como falar que a estrutura CCC gera um material mais duro. É até difícil falar sobre isso. O que eu poderia falar é o seguinte. Vocês podem observar que a estrutura CCC ela tem um fator de empacotamento igual a 0,68. A estrutura CFC ela tem um fator de empacotamento igual a 0,74. Então a gente pode falar que na estrutura CFC os átomos estão mais compactados, num espaço menor. Então a tendência, o que não é regra, a tendência é que os elementos que têm uma estrutura CFC eles sejam mais densos. Por quê? Porque eles estão mais compactados. É a tendência, tá bom? A gente sabe que isso não é regra geral. Né? Mas é um ponto que a gente pode observar. A estrutura CFC ela gera uma compactação melhor, né, do que a estrutura CCC. Então é uma maneira de se comparar as estruturas. Em relação à propriedade, como eu já falei, é difícil chegar e falar a estrutura é mais dura, a estrutura é mais resistente. Não dá para falar. Tem muitos fatores que influenciam nisso, como vocês vão ver no futuro, né, nas próximas aulas. Mas a ideia é saber identificar, né? Saber que tal estrutura é CCC, tal estrutura é CFC. Né? Muitas vezes o que acontece é o seguinte, o mesmo material ele pode sofrer uma transformação de CCC para CFC, de CFC para CCC e vice-versa. Né? E mudando a estrutura, mudam-se as propriedades também. Né? Então a ideia é que a propriedade é dependente da estrutura, só que não tem uma regra geral de essa estrutura gera tal propriedade. Né? Depende muito do elemento que a gente está lidando. Outra pessoa perguntou aqui se eu vou disponibilizar os slides no AVA. Vou sim. Não sei se vocês viram, mas depois da aula, geralmente eu coloco a aula gravada lá, né, o vídeo da aula, e também coloco os slides também. Não tem problema não, tá? Sempre coloco. Bom, voltando aqui. Eu tenho uma expressão, que é essa expressão aqui, uma equação, que eu posso usar para calcular a densidade verdadeira, né, de certos elementos. Né? Se vocês procurarem no Google, por exemplo, pode aparecer lá, densidade verdadeira, né, que é a teórica, do alumínio, por exemplo, vai ser X, do ferro vai ser tal, do cromo vai ser outro. Mas como que a gente chega a esse valor? Né? Nós encontramos a densidade verdadeira, teórica, através dessa expressão aqui. O que é essa expressão? O ρ, que é a densidade, ele vai ser sempre igual a massa sobre volume. Certo? Massa sobre volume. Só quando a gente fala do átomo, né, pensando mais do ponto de vista da célula unitária, essa massa ela vai ser representada pela massa dos átomos que estão dentro da célula. Né? Então, como eu posso calcular essa massa? Essa massa vai ser o número de átomos vezes o peso atômico dividido pelo número de Avogadro. Vocês conhecem lá da química. Esse valor aqui é a massa. E esse valor tem que ser dividido pelo volume da célula unitária. Então, se eu souber o número de átomos por célula unitária, que obviamente vai depender se a célula é CCC ou CFC, vezes o peso atômico, né, a massa atômica, que a gente encontra na tabela periódica, dividido pelo número de Avogadro, que a gente conhece, né? Que é 6 vezes 10 elevado a 23, né? Então, aplicando essa expressão aqui, no geral, a gente encontra a densidade verdadeira. Né? O volume da célula unitária a gente pode calcular também. E enfim, é bem simples de fazer. Né? O volume da célula unitária, para essa equação aqui,
a gente calcula em relação ao raio atômico, né? Por exemplo, a gente sabe que para a estrutura CFC, a aresta vai ser igual a 2 raios de 2R, que é o raio atômico, que vai depender de material para material, né? O alumínio tem um raio atômico, o ferro tem um raio atômico, o cromo tem um raio atômico diferente, né? Isso pode vir até mesmo na tabela periódica, né? Aí aqui tem dois exemplos, né, que eu posso convidar vocês a fazer, né, que geralmente eu faço na sala, mas é basicamente uma aplicação de equação, né, que é o cobre, possui um raio atômico de 128 nanômetro, que é 10 elevado a 9 metro, é menos 9 metros, é bem pequeno. Estrutura CFC, peso atômico de 63,5 gramas por mol, né, então eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de N, para o CFC igual a 4, né, número de átomos. E eu tenho o valor do raio atômico, que vai me dar a aresta, que consequentemente vai me dar o volume. E eu consigo achar a densidade teórica do cobre. É aplicação de conta. Né? Para o ferro, é basicamente a mesma conta, só muda os valores. Né? Então é bem simples de fazer mesmo. Né? Eu sugiro que vocês tentem fazer isso aqui. Eu nem vou fazer aqui na sala, gente, porque como a gente está nessa modalidade à distância, eu estou evitando cobrar muita questão de conta. Até porque a nossa disciplina é muito teórica, então essas continhas elas não têm uma relevância muito grande. Só que é legal a gente saber como se calcula essa densidade teórica, né, verdadeira, né, que é através dessa expressão aqui. Tá? Vocês podem ficar tranquilos que na prova eu não vou cobrar isso, tá bom? O máximo que eu posso cobrar é o que é a equação. Não vou pedir para vocês resolverem isso aqui, não. Enfim, outro ponto importante em relação à célula unitária é que eu consigo determinar qualquer ponto na célula unitária através de vetores. Né? Igual a gente vê na física. Né? Então, se eu pegar esse ponto mais externo aqui da célula unitária, eu falo que é 1, 1, né? Que é esse ponto mais externo. Né? Aqui é a direção 1, 0. Aqui é a direção 1, 0, 0. Eu consigo determinar várias direções dentro da célula unitária. Né? Quando a gente estuda isso mais profundamente, né, mais engenharia, a gente tem que aprender como é que faz o cálculo dessas direções, como é que encontra as direções, encontra planos cristalográficos. Para a gente aqui não é tão relevante, mas é legal a gente saber que é possível rastrear pontos dentro da célula unitária, rastrear direções dentro da célula, ou até mesmo planos dentro da célula. Né? Isso tem uma certa relevância, por quê? Porque algumas propriedades materiais elas vão depender da direção que a gente está avaliando. Se a gente avalia na direção 1, 0, direção 1, 1, direção 1, 0, 0, tá bom? Mas é possível avaliar isso através dessa coordenada de pontos dentro da célula unitária. Que eu coloquei mais por curiosidade. Aqui nós temos outros dois conceitos muito importantes, né? De polimorfismo e alotropia. Esses dois conceitos, eles na prática, eles querem dizer basicamente a mesma coisa, né? Que é quando o mesmo material ele pode apresentar várias estruturas diferentes, como é o caso do carbono, pode estar organizado na forma de diamante, como está mostrado aqui, pode estar organizado na forma de grafite, e pode estar organizado dessa forma aqui, por exemplo, de Buckminster-Fullerene, né, que é uma outra forma diferente de se organizar. Cada forma, cada estrutura vai ter propriedades diferentes. Cada forma de se organizar. Então, por isso que é legal a gente saber que o carbono, nesse caso, ele apresenta o que a gente chama de alotropia. Né? Que é o mesmo elemento, né, ele ter estruturas diferentes, poder apresentar estruturas diferentes. Né? E com estruturas diferentes vai ter, consequentemente, propriedades diferentes. Tá bom? Polimorfismo é quando, em vez de ser um elemento, ser um composto, ser mais de um elemento. Né? Por exemplo, o aço, que é ferro com carbono. Eu falo que o aço ele tem a estrutura alfa, que é CCC, e tem uma estrutura gama, que é CFC. Então é um polimorfismo. Se fosse um sólido comum, um sólido elementar, né, com um elemento só, eu chamaria de alotropia. Que na prática é a mesma coisa. Tá bom? É o mesmo sólido, mesmo composto,
apresentar estruturas diferentes. Aqui tem um exemplo dessa imagem é a imagem que eu mesmo fiz de um aço, né? Onde a parte pintada é uma estrutura e a parte mais clara no fundo é uma outra estrutura diferente, outra estrutura cristalina diferente, né? Então a gente consegue visualizar isso bem claramente quando a gente coloca no microscópio. É claro que tem que fazer uns processos antes para pintar, né? Como está pintadinho aqui, para conseguir diferenciar uma da outra, mas é possível ver sem muito problema, duas estruturas diferentes, né? Um outro exemplo disso é a doença do estanho. O que é a doença do estanho? O estanho que é o elemento químico. É quando o estanho, que tem a estrutura TCC, que é tetragonal de corpo centrado, como está mostrado aqui, quando é resfriada, ela passa por uma estrutura cúbica, que está mostrada à direita, né? Uma estrutura cúbica. Por que a gente chama de doença do estanho? Né? Porque se eu tenho uma estrutura tetragonal, eu vou ter propriedades boas pro estanho, né? Eu vou ter propriedade dele ser um material resistente, ele não é frágil, né? Então é um material bom de se usar, o estanho tetragonal. Mas quando eu resfrio, ele vira um pó frágil, sem utilidade, né? Por quê? Porque ele mudou de estrutura. Mudou de tetragonal para cúbica, né? Com esse resfriamento. A gente se refere à doença do estanho, né? Porque antigamente, nos séculos passados, botões de roupas eram feitos a partir de estanho. E aí, quando a temperatura do lugar diminuía muito, esses botões começavam a esfarelar, né? Eles se desfaziam, porque acontecia essa mudança microestrutural. Na época, obviamente, eles não entendiam isso, né? Mas hoje em dia a gente entende, né? Que o estanho branco ele passa para o estanho cinza a temperatura de aproximadamente 13 graus Celsius. Né? Até tem uma lenda que é contada que Napoleão, quando invadiu a Rússia, né, a gente sabe que ele invadiu a Rússia no inverno e as coisas não aconteceram bem para ele, ele acabou se dando mal. Os soldados morreram de fome, de frio e etc. Algumas pessoas, né, já vi alguns textos falando, né, isso é uma lenda, tá? Não tem nenhum respaldo científico, que os botões das fardas dos soldados eram todos de estanho. E a partir do momento que ele chegou na temperatura muito baixa, esses botões se desfizeram, né? Se esfarelaram. Né? E aí eles não conseguiam mais fechar as fardas e ficavam com muito mais frio que o normal e, no final de contas, acabaram se congelando no inverno russo. Mas é só uma lenda mesmo. Né? O que a gente sabe é que, de fato, o estanho, quando resfriado, ele tem essa mudança de estrutura. E, consequentemente, mudança de propriedade. E aí, vocês podem me perguntar, professor, isso quer dizer que toda vez que eu tenho estrutura cúbica, ela vai ser frágil e com pouca resistência? Não. Não tem nada a ver. Mas por estanho, isso acontece. Passou de tetragonal, mudou para cúbica, as propriedades todas mudam e eles se tornam pó inútil, né, sem aplicabilidade. Então é mais um exemplo de alotropia, que é o estanho, um sólido elementar que pode ter duas estruturas, dependendo da temperatura. Beleza? Aqui tá o que eu falei, né? O estanho branco para o cinza. Né? Tem essa transição. Né? O cinza é pó, é frágil, não tem aplicabilidade. O branco é sólido, brilhante, maleável, bom condutor. Né? Então vocês podem ver que mudando a estrutura, muda muito a propriedade. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Eu vou dar seguimento aqui então. Deixa eu tomar um gole de água. Bom, tem dois conceitos importantes que a gente tem que saber também. O primeiro é de monocristal e o segundo é de policristal. Né? Material policristalino e material monocristalino. O que eu falei com vocês? Que um cristal é quando eu tenho um arranjo organizado dos átomos, né, ao longo de grandes distâncias atômicas. Então eu tenho um arranjo organizado. Cristal é isso, cristal é organização. Né? Um monocristal é quando a mesma organização ela se estende por toda a amostra, por todo o sólido. Então é um único cristal.
né? Só que os monocristais, eles são não são tão comuns na natureza e são difíceis de se produzir em laboratório. Tem a mesma organização ao longo de todo o sólido. É difícil. O que acontece geralmente é que um material metálico, por exemplo, ele é policristalino. O que acontece? Ele é cristalino, ele tem uma organização atômica, só que dentro dele eu tenho várias organizações diferentes. Né? Então eu tenho uma parte que tem uma organização, eu tenho uma parte adjacente com outra organização, eu tenho uma parte ao lado com outra organização. Né? Isso não quer dizer que tem estruturas cristalinas diferentes, tá bom? Isso geralmente se refere à angulação que esses átomos estão alinhados, algo nesse sentido. A direção que eles estão alinhados. Né? De forma geral, a gente pode falar que ele tem vários arranjos cristalinos. Então tem várias parcelas de cristais dentro desses sólidos. Né? E aí a gente fala que esses cristais individuais, eles são grãos. Então, cada material metálico, por exemplo, ele é formado de vários grãos. E cada grão tem um arranjo cristalino distinto em relação à direção. Né? Como vocês podem ver aqui, um material monocristalino, que é esse da esquerda, eu tenho a mesma organização em toda a sua estrutura. Um policristalino, eu tenho grãos diferentes. Ó, aqui na parte superior esquerda tem um grão, aqui na parte do meio tem outro, aqui na parte de baixo tem outro, aqui na parte da direita embaixo tem outro, para a direita aqui em cima tem outro grão. Isso quer dizer que ele tem várias organizações, vários cristais diferentes no seu interior. Né? Então a gente fala que é um material policristalino. Ele forma vários grãos no seu interior. Cada grão com um arranjo cristalino diferente. Tá bom? É claro que a estrutura cristalina dentro de cada grão ela vai ser a mesma. Né? Mas às vezes a orientação é diferente. Às vezes os átomos estão inclinados para a esquerda, para a direita, estão mais na horizontal, estão mais na vertical. Isso acaba mudando. Né? E aí, consequentemente, eu vou ter uma região aqui, né, onde ocorre a separação de um grão para o outro. É uma região onde um grão é a fronteira de um grão para o outro. Né? Isso a gente chama de contorno de grão, né? Que é uma expressão que vocês vão ver que é muito comum aqui em ciências materiais. Né? Eu tenho um contorno de grão, que é onde um grão faz fronteira com o outro. Né? Onde eu tenho um desalinhamento dos átomos aqui. Tá bom? Então, os materiais metálicos no geral, eles são policristalinos. Tá? Como está mostrado nessa figura aqui do meio. Então eu tenho um monocristal, um policristal e, obviamente, um material amorfo, né? Que eu não tenho nenhuma organização. Né? Aqui na direita. Um exemplo de material amorfo são os vidros. Os vidros são totalmente amorfos. Então nós temos essas três possibilidades. Tá? Os monocristais, eles podem se encontrar na natureza. Né? A gente pode encontrar monocristais na natureza. E a gente pode produzir em laboratório também. Só que para produzir um monocristal em laboratório, eu tenho que controlar muito a taxa de resfriamento. Eu tenho que resfriar bem devagarzinho, de maneira bem controlada, para que eu tenha a formação de um núcleo, e a partir desse núcleo eu tenho a formação de todo o cristal. Uma solidificação de todo o cristal. No policristal, o material policristalino, acontece que no resfriamento, né, eu tenho vários núcleos surgindo. E cada núcleo forma um cristal diferente. Né? E aí que eu tenho vários grãos diferentes. Né? E vai ser algo formado nesse sentido aqui. Tá bom? Então nós temos as três possibilidades. Aqui tem o monocristal, né, encontrado na natureza. Né? A organização dele atômica é igual em toda a sua estrutura. Né? Então é algo bem raro de se encontrar, né, na natureza. Então, como eu falei, também pode ser criado no laboratório. Geralmente, outra coisa que é importante falar, geralmente, né, os materiais monocristalinos eles apresentam uma combinação de propriedades melhores que os policristalinos, tá? Mas como eu falei, para aplicação em mecânica, na indústria, é muito raro a gente ver monocristal, porque eles são muito difíceis de produzir. Outros conceitos interessantes são os seguintes. Primeiramente, contorno de grão.
que é um contorno de grão? É um desajuste atômico na região de fronteira entre dois grãos adjacentes. Né? Esse é o contorno de grão. Foi o que eu falei com vocês anteriormente. Né? Está até mostrado essa imagem aqui. Né? Eu tenho regiões que estão alinhadas de maneira diferente, simplesmente. Essa fronteira aqui entre duas regiões cristalinas adjacentes é o que a gente chama de contorno de grão. Nessa região tem um desalinhamento atômico, né? Mas fica bem claro aí do que se trata, né? O contorno de grão. Né? Aqui na direita tem até uma imagem que é uma imagem de microscópio, né? De um composto aí de óxido de estanho com óxido de titânio, onde a gente pode ver que eu tenho de fato regiões de contorno, né? Como se fossem realmente vários grãos. Né? O que a gente vê no microscópio é isso aqui. Vários grãos mesmo. Tá bom? Esse é o contorno de grão. Outro conceito importante é o de anisotropia. O que é anisotropia e o que é isotropia? Né? Anisotropia é quando as propriedades elas mudam de valor de acordo com a direção que a gente analisa. Se a gente analisa na direção longitudinal, ela pode ter um valor, na direção transversal ela tem outro. Né? Isso pode acontecer com algumas propriedades, sobretudo propriedades elétricas. Né? Então é esse o conceito de anisotropia, que a gente pode traduzir como direcionalidade das propriedades. Né? É a anisotropia. Consequentemente, a isotropia é quando as propriedades elas são independentes da direção. Oi? Tá com zoom? Deixa eu... Vou interromper o compartilhamento. Acho que não. Ah, tá. Eu coloquei de novo aqui, acho que... Enfim. Tô voltando aqui, daqui a pouco eu respondo a pergunta que tá no chat. Mas é o seguinte. Anisotropia é quando a propriedade depende da direção que a gente está avaliando. E isotropia é quando a propriedade é igual em todas as direções. Tá bom? São dois conceitos importantes. Né? Porque depois a gente vai ver alguns métodos de fabricação. E tem alguns métodos de fabricação que vão induzir essa mudança. Né? Vão induzir uma mudança de propriedade dependendo da direção. Né? Às vezes a propriedade não depende das direções. Só que dependendo da fabricação que a gente pode usar, pode ser que se torne dependente. Né? Então é questão de anisotropia. O que acontece algumas vezes é que cada grão ele pode ser anisotrópico. Né? Ou seja, cada grão ele depende da direção que a gente avalia. Porém, o material como um todo, né? Quando a gente pega e faz análise nele inteiro, a gente vê que ele é isotrópico. Né? A gente pode observar que a magnitude de uma propriedade é a média dos valores direcionais. Né? Então, esse é um valor médio. Mas o material que cada grão é anisotrópico pode se comportar como isotrópico. Tá? Essa é uma definição. Aí aqui nós temos os contornos de grão, como mostrei, né? E é basicamente isso. Vou responder a pergunta aqui no chat, né? O Gustavo perguntou se tem como proteger o estanho de sofrer essa transformação metalúrgica, né? De mudar de uma estrutura para outra. A gente pode mudar as condições para que isso aconteça, né? De pressão, temperatura, mas é algo natural. É algo natural que acontece. Né? Vocês vão observar que a estrutura geralmente ela é muito dependente da temperatura. Né? E aí é algo que não tem como proteger o material. Ele vai mudar a estrutura se eu mudar a temperatura. Né? E muitas vezes a velocidade com a qual eu mudo a temperatura também influencia na maneira com qual as propriedades vão mudar. Né? Vou dar um exemplo do aço. Isso a gente vai ver lá para frente, mas o aço. Se eu pegar um aço e resfriar muito rapidamente, aquecer, temperatura muito alta, né? Obviamente, acima de 800 graus Celsius, e resfriar de uma vez, ele vai ficar muito duro e vai ficar frágil. Né? Esse é um tratamento térmico do aço. Eu estou mudando a estrutura dele.
ele vai passar de uma estrutura cúbica para uma estrutura tetragonal, e vai ficar duro e frágil. Vai fazer o caminho inverso do estanho, né? Que o estanho ele vai da tetragonal para cúbica, o aço ele vai da cúbica para tetragonal e vai mudar a propriedade. A ideia aqui, gente, quando eu apresento essa estrutura cristalina para vocês, é que vocês saibam que as propriedades vão depender da estrutura. Isso é uma coisa extremamente importante. Como que vai depender, qual propriedade vai aumentar, qual vai diminuir com mudança de estrutura, isso depende individualmente do material em questão. Né? Para aço é uma coisa, para liga de alumínio é outra, para liga de cobre é outra coisa. Então vai depender muito do material que a gente está usando. Mas o fato é que a propriedade depende da estrutura. Esse é um ponto extremamente importante. Né? Então, o que acontece, geralmente, voltando naqueles 4 tópicos que eu falei nas primeiras aulas, né? Que é aplicação, propriedade, estrutura e processamento. Né? Primeira coisa, qual é a aplicação? Né? Para usar esse material naquela função, quais propriedades ele deve ter? Aí eu vou olhar para a propriedade. Para que ele apresente essas propriedades, qual estrutura ele deve ter? Aí eu olho para a estrutura. Para que ele apresente essa estrutura, que tipo de processo tem que fazer com esse material para que ele tenha essa estrutura? Né? E aí eu tenho esses 4 pilares aí de ciências materiais, que é a aplicação, que está relacionado à propriedade, que está relacionado à estrutura, que vai estar relacionado ao processamento. Tá bom? Então são os 4 pilares principais. Né? É muito importante, na verdade, o objetivo final da disciplina é a gente entender como os materiais principais usados na indústria, eles mudam de acordo com temperatura, mudança de composição, né, estrutura, como que eles podem mudar. Tá bom? Como é o caso ali do estanho, que é só um exemplo. Enfim, alguém tem alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada mais a fundo sobre esse tema e tiverem que surgir alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tanto na aula quanto no nosso grupo lá do WhatsApp, né? Não tem problema, tá bom? Como eu falei, não precisa se preocupar também com a questão de conta, né? Em sala de aula, como a gente costuma ter. Eu costumo ver que a gente tem mais tempo, eu acho, né? Dá a impressão que tem mais tempo. Eu costumo cobrar as contas também, mas aqui para vocês não vou cobrar, não. O máximo que eu posso cobrar é o que é cada coisa na equação, né? Como está mostrado aqui, no caso da densidade ou nos cálculos de fator de empacotamento. Mas é tudo bem tranquilo, beleza? Aí, gente, semana que vem eu vou começar com vocês a parte do capítulo 4, que é a parte é a parte de imperfeições cristalinas, né? Os defeitos que eu tenho nos sólidos, tá bom? E a gente vai dar continuidade, beleza? Então é isso, gente. Vocês estão dispensados aí. Tenham um bom restinho de semana e semana que vem a gente tá junto de novo. Valeu!